Então vamos lá. Eu vou falar sobre o indicador estrela e o indicador zona de respeito. Eu coloquei essa frase na tela só para vocês refletirem sobre o estudo na conta demo. Tem muitas pessoas que falam, mas na conta demo não resolve. Se você não tem condição de ficar na conta real, mesmo que seja com R$2, se você ainda não tem essa estabilidade, essa confiança de ir para a conta real, vai para a conta demo sim. O importante é que você faça os estudos e que você faça na conta demo como se estivesse na real. Então, o que a gente orienta? Orienta você colocar uma banca baixa, deixar uma banca baixa na real, uma banca baixa na demo, de forma que fosse sua real, e aí você começa a tradear, né? Seguindo o gerenciamento, 3-0, sai do mercado, bateu o stop, sai do mercado, e faça isso todos os dias, até você criar o hábito. Pelo menos na conta demo, você vai criar o hábito de gerenciamento. Talvez não tenha as questões emocionais, psicológicas que você precisa adquirir, mas você vai estar lá vendo o mercado. E se você conseguir ir para a conta real, vai para a conta real com valor baixo para que você faça o processo de acertabilidade. Os nossos indicadores, eles são acima de 60%. Acima de 60% quer dizer, de mão fixa, você vai ter lucro. E se você for até G1, os nossos indicadores vão dar, em média, acima de 80%. Se você tiver, em média, em G1, acima de 85%, você tem lucro. Isso é a média, tá? Michelle, então, os indicadores acima de 80 não dão lucro. Não dão, dependendo do payout, tá? E dependendo do seu gerenciamento. E o que acontece? Dentro disso, automatizado é um pouco arriscado, porque você tem os loss previstos de delay, e às vezes ele pode não fazer uma entrada e te dar um delay, ou às vezes ele escolher o pior par, que ele vai escolher de forma aleatória, e você ter um loss, um stop seguido. Agora, se você estudar, como a gente propõe para você, estuda a mentoria, ou estuda o indicador, você de forma autodidática, estudando o indicador, sendo o indicador o seu professor, ou se você quiser investir um pouco mais, investir na mentoria, que seria o mais adequado, entendendo que o trader é uma profissão, então você terá resultados, sim, significativos. Resultados extraordinários? No primeiro momento, não. Mas, se tratando de mercado financeiro, você pode, sim, ter resultados extraordinários. Só que desde que haja estudo, experiência e hábitos bons que você tem que criar no mercado, tá? Então, não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. Como eu falo para vocês, o indicador, se você ficar só na tela observando o indicador entrar, já é um estudo, porque o indicador ele está fazendo cálculos atrás disso, está fazendo parâmetros. Ele não está entrando de forma aleatória ou de forma, eu quero fazer logo a meta e vou entrar aqui de qualquer forma. Não, ele está fazendo cálculos por trás que foram programados para ser feito e ele só vai entrar quando esses cálculos der os parâmetros de entrada. Então, o indicador, nesse momento, ele serve, sim, como um professor para que você possa deixar o gráfico rodando e observar aonde o indicador entra. E aonde o mercado pode dar o loss para o indicador e aonde o mercado pode dar o win em uma possível taxa que você pegaria de forma manual para fazer a entrada, ok? Então, aqui a gente tem um indicador estrela. O indicador estrela é essa estrelinha aqui, tá? Rosa e azul. As cores não interferem, aqui é para put e aqui é para call. E o indicador zona de respeito é essa marcação aqui de resistência, está em cima é resistência, está embaixo é suporte, e essa seta vermelha aqui,
tá? Aí aqui a gente tem essa carinha aqui, triste, que é o loss, ele só está mostrando que o indicador zona de respeito deu loss, e essa carinha feliz está dizendo que o indicador zona de respeito deu win. Michelle, o que é essa seta amarela? A seta amarela é o indicador ultra, que eu coloquei aqui no template só para a gente fazer uma análise. E esse aqui é o indicador caveirinha, que também está sendo em análise, ele estava aqui no template, eu vou deixar ele aí, tá? Esse aqui ainda está em análise para a gente fazer os cálculos dele. Bom, mas o que a gente vai falar hoje é da estrelinha e da zona de respeito. Eu vou deixar aqui o cronômetro para me saber o tempo do vídeo, que eu vou falar bem rapidinho, no máximo 10 minutos. Deixa eu diminuir aqui, só para mim ver. Então, vamos lá. Qual é a dica que eu passo para vocês hoje na zona de respeito, na zona da estrelinha? Bom, quando essa vela aqui está acontecendo, eu não vou ter essa zona aqui, tá? Ele não vai bater aqui nessa zona. Isso aqui vai ser formado depois da segunda vela, aonde houver respeito da zona. O que é respeito? O mercado, ele vai fazer uma parede aqui, um piso, algo que ele não ultrapassa. Nesse momento onde ele não ultrapassar, o mercado vai marcar que aqui é uma zona de respeito, uma zona de suporte forte. Então, o mercado vai ter dificuldade para passar essa taxa aqui. E a mesma coisa aqui, aonde o mercado não ultrapassar, a resistência vai ser marcada aqui por esses pontinhos para mostrar que aqui existe uma resistência forte. O mercado vai ter dificuldade para romper essa zona. Então, aqui a estrelinha mostra que o mercado vai continuar descendo, tá? Então, se aqui eu tenho uma vela grande, grande em relação ao que, Michele? Tudo que é grande, pequeno, volátil, é em relação a alguma coisa. Então, é grande em relação às últimas velas que aconteceram, tá? E essa vela aqui é um engolfo de baixa. Ela engolfou essa vela, ela engolfou a vela verde e ela engolfou essa vela. E mais uma região toda. Então, é uma vela de engolfo, uma vela grande que engolfou a região aqui, tá? Então, quando eu tenho uma vela de engolfo, a tendência do mercado descer. Só que, às vezes, pode ser que aqui, ó, a gente tem uma zona de respeito, porque essas velas não ultrapassaram. Então, o que acontece? Eu posso pegar e dividir em duas taxas. Peguei aqui com uma taxa menor e a vela fez uma subida. Eu marco aqui uma análise. Isso aqui já é uma questão de técnica e manual que a gente ensina bastante na mentoria. Eu marco aqui uma zona, mais ou menos 30% dessa vela, porque é a possível correção do mercado, aproximada de 30% a 50% da vela. Então, mais ou menos, quando a vela sobe aproximadamente 30%, e você pode ter uma noção aqui, ó, desse tamanho dessas velas, aí você faz uma segunda entrada na taxa, você ganharia pela taxa, tá? É uma característica, uma estratégia para que você possa diminuir o loss do indicador. Então, aqui eu ganharia pela taxa. Aqui você ganharia no G1, tá? Ganharia no G1 tranquilo. O mercado era para descer, não desceu. Zona forte, respeitou. O mercado voltou aqui para essa região, onde é uma região que eu tenho forte força de baixa. E na mentoria a gente explica o que é forte força de baixa, forte força de alta e quais as características que isso implica, tá? Então, aqui a gente teria o win no G1, já tenho 100% de vitórias aqui, e aqui eu teria a estrela contra a zona de respeito. Toda vez que eu tiver estrela contra a zona de respeito, eu vou avaliar a situação. O mercado aqui, ó, respeitou bastante essa zona. Essa vela verde aqui, ela é uma vela de força, ela rompeu a zona de respeito. E aqui eu tive muito tempo de respeito dessa região. Se você olhar aqui para trás, eu tive muito tempo de respeito dessa região. Ela já rompeu.
Então, existe grande possibilidade. O que é grande possibilidade? Acima de 60%. Acima de 60% do mercado continuar fazendo alta. E existe também possibilidade do mercado descer. Então, por isso que a zona de respeito está contra a estrelinha. Nesse caso aqui, essa vela aqui mostrou que o mercado subiu bastante. Ó, essa vela aqui passou longe dessa região aqui. Então, quer dizer que o mercado está mandando para cima. Essas velas aqui, ó, todas, elas têm disso, de força de alta. Elas têm velas, elas têm pavios que mostram força de alta. O mercado, quando faz a vermelha, ele faz a vermelha, mas essa vermelha, ela não se concentra muito. Aqui, ó, ela não desce muito, ela desce e volta, ela desce e volta, ela desce e volta, ela desce e volta. O mercado está segurando a alta aqui nessa região. Então, existe maior possibilidade para que eu possa entrar a favor da estrelinha e fazer o win. Ah, eu fiz um win aqui na estrelinha. Se você estiver tranquilo psicologicamente, a partir do momento que você faz a entrada aqui e fica observando a situação, você consegue tentar fazer uma próxima entrada aqui para put. Isso não é fácil, porque é uma entrada seguida da outra. Mas se você analisar que aqui eu tive o win da estrelinha e também a zona de respeito é forte e aqui ela já fez verde, existe grande possibilidade do mercado fazer a vermelha na próxima. Até porque aqui eu tenho indícios que o mercado rompeu, mas ele cansou. Aonde que esses indícios? No pavio, tá? Aqui pelo pavio eu percebo que o mercado fez esses rompimentos e cansou. Então, eu poderia entrar aqui para put e ganharia. Então, só esse gráfico aqui, eu teria, com a experiência de utilizar o indicador estrela e o indicador zona de respeito, eu teria 4-1. 1, 2, 3, 4. Então, 4-0. Então, teria 4-0, já teria batido meta nessa região aqui, através dessa estratégia. Aqui, eu pegaria 30% dessa vela, até porque por causa dessa região aqui. Aqui eu ganharia no G1, aqui eu ganharia de primeira, e aqui eu ganharia de primeira, levando em consideração a zona de respeito, só que com o win da estrela, ganharia de primeira aqui, tá? Então, nessa região aqui, daria sim para fazer 4-0 tranquilamente, desde que você saiba interpretar os indicadores. Então, como eu falei, os indicadores, a mão fixa, eles são acima de 60%. Se você conseguir fazer uma interpretação simples do gráfico ou pegar uma taxa melhor, você consegue um resultado excelente no mercado. E se esse indicador você comprar ele de forma vitalícia, ele vai ser o seu companheiro para a vida toda. E o que a gente faz? A gente faz atualizações que a gente manda para você quando for necessário. E também suportes para que você possa, como esse vídeo, só que com mais explicação, com mais detalhes, com mais conceitos metodológicos, do equilíbrio do mercado, da questão financeira e econômica do mercado, da questão da lei da física, para que você saiba que existe uma força de ação e reação no mercado que faz justamente esse equilíbrio, e também cálculos matemáticos para que você veja melhores taxas e melhores análises, também de tudo de forma científica, tá? Então, essa explicação é rapidinha, 15 minutos, porque senão o vídeo depois não sobe, fica pesado e fica chato também para vocês assistirem, ok? Indicador estrela e indicador zona de respeito. Beijo!